Olá, mamães! Hoje eu vim gravar mais um vídeo de sugestão de leitora lá da página e eu vou ler a perguntinha dela para vocês. A leitora é a Elisângela Cristina Siqueira e a perguntinha dela foi: eu quero que você fale sobre vontades, não as nossas, mas as dos bebês. Algumas mães optam por querer até os 2 anos pelo menos deixar seus pimpolhos longe de guloseimas e outros tipos de alimentos ou bebidas, mas sempre se deparam com aquele adulto que diz: dá pra ele, tadinho, tá olhando, vai ficar com vontade. Mas afinal, só por olhar, sem nunca ter provado, o bebê fica mesmo com vontade? Obrigada, Elisângela, pela sua pergunta. Bom, eu não sou especialista no assunto, mas eu procurei saber. Eu tive consulta há 3 dias com o pediatra da minha filha e foi uma consulta pra gente tratar sobre a introdução alimentar dela. Ela vai fazer 7 meses e a gente vai começar agora a introdução alimentar dela um pouco mais tarde, porque eu não voltei a trabalhar e ela tava com peso bom, então ele achou tranquilo eu continuar o 6º mês dela só com leite materno. A minha primeira pergunta pra ele foi: doutora, as crianças podem ficar aguadas, o bebê pode ficar com vontade de comer as coisas vendo a gente comer? E ele foi categórico, ele falou que isso não existe, isso é coisa de antigamente, as pessoas antigamente falavam isso, eu não sei o porquê, não vejo uma explicação científica para isso, mas também para mim não faz o menor sentido. E a resposta dele foi essa: ele acha que isso não existe, que você tem que manter a sua opção, inclusive aqui em casa essa foi a nossa opção, até os 2 anos de idade, não oferecer guloseimas, nada de açúcar, nada de sal, porque é uma fase que a criança tá totalmente em branco, gente, uma fase que ela tá saindo do leite materno, que é uma coisa totalmente neutra, para começar a experimentar os alimentos. Então, quanto mais saudável for essa fase, a chance dela crescer e se tornar um adulto saudável é muito maior. Então, assim, é muito importante essa fase, que você tenha hábitos saudáveis também, porque é complicado você comer na frente do seu filho uma besteira e dar uma banana para ele. Tipo assim, não significa que ele vai ficar com vontade de comer a besteira, mas, gente, a gente é o exemplo dele. É como se a gente fosse super-heróis dos nossos filhos. Então tudo que a gente faz é um exemplo para ele. Então a gente tem sim que ter hábitos saudáveis para ensinar os nossos filhos a ter hábitos saudáveis. Quanto que as pessoas dizem, gente, eu não sou de dar ouvido para essas pessoas, com todo respeito. Eu respeito sim a vovozinha, a titia que fica falando essas coisas, mas, gente, a gente tem que confiar em especialistas que estudaram para isso. Se o meu filho ficar doente, eu não vou levar ele no pediatra? Então ele é a pessoa mais indicada para dizer se uma coisa vai fazer mal ou não. E essa foi a resposta dele: não existe isso, o bebê não fica aguado só de olhar, ele não sente vontade. O que acontece é que essa fase do bebê, depois dos 6 meses até 1 aninho, é uma fase que o bebê sente muita atração pela boca. Você vê que só de você falar, fazer barulhinhos com a boca, você comer, qualquer coisa que você faça com a boca chama a atenção dele. Então ele vai ficar olhando mesmo. Experimenta. Você come alguma coisa, ele vai ficar olhando. Experimenta fazer um barulho pra você ver se ele não vai olhar. Ou só gesticular com a boca pra você ver se ele não vai ficar olhando. Então é porque ele tem essa fase oral e ele tem curiosidade de ficar olhando pra sua boca. Isso não significa que ele vai sentir vontade. Se você achar que ele tá com fome, gente, vai lá e oferece a comida que ele pode comer, mas não fica dando besteira, guloseimas, até mesmo porque, gente, existem problemas de alergia alimentar, isso é muito perigoso. Então, assim, você tem que seguir corretamente o que o pediatra disser. Ele não é o pai do meu filho, ele não tem que mandar em mim. Claro que não, mas ele estudou pra isso, e se você escolheu ele pra cuidar da saúde do seu filho, você tem que respeitar a opinião dele. Até mesmo porque se o seu filho ficar doente por alguma coisa que ele indicou, é pra ele que você vai ter que falar, é a ele que você vai ter que recorrer. Então, assim, não escute mesmo, e também não discuta, tá, gente? A educação do seu filho, a alimentação do seu filho é um problema seu, tem que ser discutido entre 4 paredes, não com vovó, não com titia, nada disso. Não discuta, apenas informe que você não quer que dê esses alimentos pro seu filho e ponto, acabou. Quem tem que decidir isso é você. Agora, o que a tia falou, o que a avó falou, isso é besteira. As pessoas não têm argumento pra falar esse tipo de coisa. O argumento que elas têm eu criei 5 filhos e eles nunca
nunca ficaram doentes, comeram de tudo, são aí, ó, tão vivos. Que bom que eles estão vivos, tia, porque... Tia, avó, que bom que eles estão vivos, que se eles estivessem mortos a senhora estaria na cadeia. Que bom que eles estão vivos, então isso não é argumento. Eles estão saudáveis, eles não têm nenhuma doença crônica, eles são adultos saudáveis. Ok, vamos conversar, eu vou ouvir sua opinião. Agora, caso contrário, não precisa nem perder seu tempo. Essa é a minha opinião, tá, gente? Com todo respeito, os antigos têm muita coisa pra ensinar pra gente, mas as coisas se atualizam, o conhecimento tá aí pra isso, tá? Pra ajudar a gente, tá? Muitas doenças que antigamente matavam crianças, hoje em dia tem tratamento, tem cura, então o índice de mortalidade infantil diminuiu muito, é porque a tecnologia, gente, a ciência tá aí pra ajudar, tá aí pra desenvolver, pra gerar conhecimento, pra gente melhorar, entendeu? O que os antigos sabem ajuda a gente sim, mas a ciência tá aí pra ajudar também, então assim, a gente tem que pesar os dois lados, tirar o que essas pessoas têm de bom pra oferecer pra gente e o que não for bom, o que você não acreditar, deleta, entendeu? Não discute e faça o que é melhor para o seu filho. A gente tem que cuidar dos nossos filhos, optando sempre por uma maternidade saudável, oferecer alimentos saudáveis. A gente tá aqui, gente, responsável por formar pessoas melhores. Então, quanto mais informação a gente buscar, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais argumento a gente vai ter para discutir com essas pessoas que vivem falando besteiras, tá bom? Então é isso aí, um beijo e tamo junto. With your perfect way, you got that little shine in your eyes.